Boa noite, igreja, graça e paz. Mais um domingo onde nós estamos aqui para poder cultuar o nosso Deus e que realmente seja um tempo proveitoso, um tempo onde o Senhor venha falar ao nosso coração, ministrar sobre nós. Espero que todos estejam bem, que o Senhor continue a abençoá-los, que o Senhor, creio que tem se manifestado, tem falado aos seus corações. E eu louvo a Deus por mais esse momento, esse privilégio que nós temos de nos encontrarmos através desse momento, desse culto. E eu creio que o Senhor tem muito a falar a nós durante essa noite. E o meu desejo é que você dê liberdade ao Espírito Santo, que você dê liberdade para que Ele possa falar e ministrar o seu coração dentro da sua casa, possa realmente se achegar de uma forma tremenda sobre você e se revelar através de tudo que vier a acontecer durante essa noite. E eu louvo a Deus mais uma vez por esse privilégio de, mesmo como eu sempre falo através desses vídeos, mas o privilégio de poder me achegar até a sua casa, e poder compartilhar com você todo esse culto que nós preparamos para realmente o Senhor ser honrado, o Senhor ser glorificado, o Senhor ser manifestado na sua vida e assim na minha vida. Amém? E realmente ainda estamos aí dessa forma, através dos vídeos, mas eu creio que já está chegando o tempo certo, o tempo correto, onde nós vamos retornar com o coração mais cheio de esperança, cheio de força, cheio de vontade de servir ao Senhor, de adorá-lo de uma forma como Ele merece, e nos encontrarmos novamente todos assim e fazer aquela, como a gente tem falado, fazer aquela festa de poder dizer obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor cuidou de nós até aqui e nós louvarmos, adorá-lo e festejar e engrandecer o nome do Senhor. Logo, logo eu creio que chegará esse tempo. Então ainda eu falo para você, descanse no Senhor ainda, deixe seu coração descansado na presença de Deus e que eu creio que tudo tem o seu tempo, Tudo tem o seu tempo e o tempo certo está chegando para que nós possamos retornar presencialmente na nossa igreja e lá também continuar a servir ao Senhor com alegria. Amém? Então, em relação até sobre esse momento que eu acabei de falar, eu quero ler um texto rapidinho de Provérbios. Eu quero ler Provérbios 16, versículo 1, 2 e 3, onde fala mais ou menos sobre aonde nós devemos realmente levar os nossos planos, devemos deixar os nossos planos para que eles sejam realizados conforme a vontade de Deus. Provérbios 16, versículo 1, 2 e 3 diz assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É tudo, não é uma parte, não é só um 10%, 5%, 90%, não, é tudo. Consagre ao Senhor, entregue ao Senhor, deixe com que Ele faça a vontade dEle, deixe com que Ele haja, até antes, fala, todos os caminhos do homem lhe pertencem puros, mas o Senhor avalia o espírito. E o primeiro mesmo fala, o homem pertence aos planos do coração, mas o Senhor vem a resposta da língua. Então, se nós entregamos, consagramos, deixamos na presença de Deus, Ele nos direciona da forma mais correta, da forma mais certa a tudo que nós vamos fazer na nossa vida, tanto em ação, pensamento, palavra, tudo isso. Ele faz com que a gente possa realmente transmitir a vontade dele a outras pessoas. Então, que nós possamos continuar confiando, que nós possamos continuar, como diz, fazendo os planos, mas consagrar ao Senhor para que a vontade dele seja feita, para que ele se revele, para que ele seja o centro de todas as coisas. Amém? Então que Deus continue a nos abençoar no restante dessa noite. Quero orar para iniciar, que eu creio que o Senhor tem muito a falar ao nosso coração hoje. Amém? Senhor, em nome de Jesus,
Nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse privilégio, por mais esse tempo que o Senhor nos proporciona, Senhor. E queremos realmente, Deus, entregar esse culto nas suas mãos, para que realmente a sua vontade seja feita, Pai. Para que o Senhor continue a se manifestar conforme a sua vontade, conforme o seu querer em nossas vidas. Queremos consagrar realmente a nossa vida ao Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor, para que realmente o Senhor se revele de uma forma tremenda através de nós, Pai. Pai, entregamos essa noite nas suas mãos, entregamos esse culto nas suas mãos, para que tudo seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Que o Senhor se manifeste da forma que o Senhor achar melhor. E que realmente, Deus, nós possamos estar com corações abertos, Deus, realmente para ouvir aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração nessa noite, através de tudo, Pai. Tudo que nós preparamos, tanto agora da abertura, tanto do louvor, tanto da palavra, que tudo seja para a honra e glória do Senhor, Pai. E que nós possamos tirar sempre bom proveito, tirar coisas maravilhosas daquilo que o Senhor quer nos ensinar e colocar em prática no nosso dia a dia, Pai. Sê conosco, Senhor. Sê conosco nessa noite. Fala conosco, Pai. Repreendemos todo mal, repreendemos toda ação contrária ao Senhor, no nome santo de Jesus. E que somente a manifestação do Teu Espírito Santo seja plena sobre cada lar, sobre cada família, durante essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue a ministrar sobre nós nessa noite. Quero agradecer a cada irmão, cada irmã que tem participado sempre conosco aí, dos cultos, tem participado das lives no Facebook, tem participado dos nossos cultos de oração. Que Deus continue a abençoar grandemente, tem sido bênção. Por enquanto tem sido dessa forma, todo mundo já sabe, mas tem sido bênção. Sempre é bom poder ver lá o nominho do irmão, um pedido de oração quando estamos na live, assim nos cultos também, os comentários ali no chat ali também. Ver cada irmão dando paz ao Senhor, Isso é legal de ver a participação de cada um. Que Deus continue a abençoá-los de uma forma maravilhosa. E obrigado também sempre, agradeço por cada irmão, cada irmã que tem participado conosco também aí nos dízimos e ofertas, tem nos ajudado a manter, a sustentar o templo, sustentar as despesas que nós temos. E nós agradecemos grandemente. Que Deus continue a escancarar as portas do céu sobre a vida de cada um, suprindo todas as suas necessidades de uma forma tremenda também. Obrigado grandemente a cada um, em nome de Jesus. Queremos agora, irmãos, já ir para um momento de louvor, que você possa adorar o Senhor, que você possa louvar o Senhor, que você possa engrandecer o Senhor através das canções. Tem sido também bênção com nossos irmãos que têm participado conosco, então que você tire esse tempo para adorá-lo através das canções, e eu sempre falo, eu creio que louvor também fala ao nosso coração, louvor liberta, louvor cura, louvor restaura, então esse tempo também é um tempo muito precioso dentro do nosso culto. Nós temos sempre tentado preparar da melhor forma, da melhor maneira, para que você também possa se sentir ali como se estivesse realmente dentro de um templo, dentro da igreja, louvando junto com os nossos irmãos. Então, fique agora com o nosso momento do louvor. Boa noite, igreja. Agora nós queremos ter um momento de louvor, não só com a família, com os adultos, mas também com os pequenos. Hoje nós vamos ter um tempo especial de louvor com as crianças. Se elas não estiverem aí com vocês, chama elas. Chama lá do quarto, chama onde elas estiverem, chama as crianças que nós queremos cantar com elas agora. Nós vamos começar com aquele louvor que a gente sempre canta lá na escola dominical. Vocês lembram do homenzinho torto? O que acontecia com o homenzinho torto? Ele morava numa casa torta, ele andava num caminho torto, tinha uma vida toda torta. Mas um dia Jesus ele encontrou e tudo endireitou. Vamos dançar a coreografia? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho
legal! Saudade, né, da escolinha dominical? Mas nós temos outro louvor para você. Quem lembra daquela música do Pedro, do Tiago e do João? Aonde que eles estavam? Eu escutei alguém falar barquinho. Eles estavam num barquinho e Jesus deu a solução para eles. Vamos cantar também? Tu és o mesmo para sempre e o teu amor não muda. Nesse louvor nós vamos cantar que não importa se vai ter tempestades, se o mar vai se enfurecer, o amor de Deus, ele sempre vai permanecer, porque o seu amor não falha.
teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Com espírito de oração, vamos convidar o Espírito Santo de Deus para estar aqui em nós, na nossa casa, porque Ele sempre é bem-vindo. E aqui nesse louvor ele fala exatamente isso, que o Santo Espírito, Ele é bem-vindo aqui. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o
Espírito, és bem-vindo aqui. Vem iluminar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos iluminados por tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem iluminar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos iluminados por tua glória, Senhor. Possamos louvar para a nossa luz do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que é o Rei eterno e que merece receber toda a exaltação. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado.
Obrigado, queridos irmãos, por mais esse tempo, por mais esse momento especial, momento maravilhoso de louvor. Que Deus continue a abençoá-los, continue realmente a derramar grande graça sobre a vida de cada um que tem se disposto a nos ajudar aí. E eu louvo o Senhor e agradeço ao Senhor por cada um, né? Que o Senhor realmente esteja presente na vida de cada um de vocês e que Ele se manifeste de uma forma tremenda e que vocês continuem com esse coração de dedicação, né? Coração de adorador ao Senhor, né? E através de vocês ainda muitas pessoas possam ser impactadas, né? Impactadas através do Evangelho, através do louvor, através do ministério que Deus colocou no coração de vocês. Obrigado mais uma vez por essa parceria aí e que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Queremos agora, irmãos, e já partir direto para o momento da palavra do Senhor, onde o Senhor venha, realmente eu creio que o Senhor tem muito a falar a nós, né, e vai ministrar o nosso coração, né. A palavra do Senhor é que realmente nos direciona, é o nosso manual, o nosso direcionador, né, e que eu creio que colocou o servo hoje para realmente trazer aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E hoje nós, né, temos mais uma vez aí nosso querido pastor Francisco, que vai estar falando aquilo que o Senhor colocou no seu coração para alcançar o nosso coração. Então, que nós possamos ter um tempo maravilhoso ouvindo o nosso querido pastor Francisco nesse momento. Quem é você? Para mim é uma grande alegria poder estar com vocês novamente, queridos irmãos, e poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Mostrar para vocês como Deus tem sido bom conosco e como Deus trabalha a nossa vida. Hoje eu quero começar com essa pergunta que eu iniciei. Quem é você? Se de uma forma rápida durante uma conversa essa pergunta acontecesse, o que você responderia? Quem é você? Conta-se uma história que o rei Eduardo VIII, aquele que abdicou do reinado da Inglaterra e da Irlanda em 1936, depois de reinar por 11 meses por causa de uma pressão muito grande da família, da igreja e dos seus opositores, em relação ao seu casamento com uma mulher plebeia, ele que já estava divorciado 2 vezes, ele entregou o seu cargo. Falava que seu pai sempre foi muito disciplinador e cada vez que algo errado fazia, ele tinha que refletir sobre quem ele era. O pai dele sempre tinha colocado ele para refletir. Quem é você? E aqui, agora ele refletia e ele chegou à conclusão: eu sou o sucessor do rei. Assim ele devia ser visto frente aos súditos e os publicanos. Mas ele abdicou porque ele não era visto assim. Ele não podia ser ele mesmo. Vamos melhorar então a pergunta. Como você deveria ser visto publicamente? Como as pessoas te veem publicamente? Um bom pai, uma boa mãe, trabalhador, confiável, porém não apenas para agradar os outros, mas por realmente ser assim. E como cristão, como você haja com as pessoas que te enxergam? Um seguidor que cumpre normas e doutrinas de uma igreja e não escapa uma dessas normas e doutrinas? Um discípulo do pastor ou de fulano de tal, Beltrano de tal? Ou um cristão? Um cristão em qual estágio? Eu quero ler um texto muito conhecido hoje, de 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 1. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas no edifício de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado.
Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Porém, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insistam em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos da carne que guerreiam contra a alma. Até aqui, a leitura do texto de 1 Pedro 2, de 1 a 11. Esta carta foi escrita para encorajar os cristãos convertidos que estavam dispersos por sua fé. Para os estrangeiros da dispensação no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Betina, provavelmente entre os anos de perseguição 60 e 70 depois de Cristo. Pelo que nós estamos dispersos hoje como igreja? A epidemia também nos dispersou? Cada um está em casa, ninguém mais se encontra na igreja. Como nós estamos sendo fortalecidos nesta situação? A palavra nos mostra uma certa evolução, ou forma de ser visto que atinge os cristãos. Como é que os cristãos são atingidos através de tudo isso? Claro que Pedro, um discípulo de Jesus, acaba por usar o mesmo método de ensino que Jesus havia ensinado a ele, parábolas e metáforas. Em qual destas você se encaixa? E ele vai usar 5 metáforas aqui. Primeiro, ele nos chama de bebês. O que um bebê faz? Ele chora por tudo. Quando ele está com frio, ele chora. Quando está com fome, ele chora. Quando ele quer mamar, ele chora. Quando ele vai dormir ou quer colo, ele chora. Ou ele somente chora. Não sabe nem porquê, mas ele chora. Ele vai somente chorar. Geralmente é porque não tem maturidade ou habilidade suficiente para fazer alguma coisa desta sozinho. Todo cristão, independente da idade em que assume seu compromisso com Deus, acaba passando por uma fase muito semelhante à de um bebê. Nos textos que sugerem um novo nascimento, podemos lembrar que existe um renovo e uma mudança profunda, interna e radical pelo Espírito Santo, porque Deus faz novas todas as coisas. Tudo isso não acontece num estalar de dedos. Você assume um compromisso e a partir dali vai dando passos diários para o fortalecimento dos ensinos puros, dos quais está se envolvendo. Mesmo porque no verso 1, você foi advertido de livrar-se da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, de todo tipo de maledicência. Você foi exortado, advertido para deixar essas coisas e substituí-las por outras, não por rituais, mas sim por princípios. Um bebê é considerado indefeso, fraco, imaturo, vulnerável e dependente, mas eles são tão bonitinhos. Mas nós falamos em dependência, lembrando que nessa época era incomum o uso de leite de vaca. O bebê dependeria de sua mãe ou de uma ama de leite. O leite puro, então, não poderia ser misturado com qualquer outra substância. Você que é mãe sabe a cara de satisfação que seu filho faz enquanto está amamentando ou depois de amamentar, e também a cara de desespero quando porventura houve um atrapalho e adiou um pouco o momento de mamar. Por que então falar de leite puro? Se for um leite enganoso, não vai trazer crescimento. O crescimento não depende do bebê, e sim ele está alimentado. Disso depende. Para que ele é alimentado? Para ele crescer. Para que nós somos alimentados espiritualmente? Para nós crescermos para a salvação, diz o verso 2.
Assim como uma criança precisa de alimento para crescer saudável, nós também podemos entender que assim deve ser a vida de uma pessoa que deseja crescer em sua vida espiritual. Quantas vezes um bebê deve se alimentar? Uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada 3 horas? De modo geral, no entanto, os bebês ganham entre 600 a 800 gramas por mês entre 1 a 3 meses. Com alguns bebês que são mais famintos ganhando mais de 1 quilo. Mas eles só ganham cerca de 600 gramas por mês entre 3 e 6 meses. Entre 350 a 500 gramas por mês entre 6 a 9 ou até 1 ano. Quantos gramas você está ganhando como cristão espiritualmente? Nada deve tomar lugar da minha alimentação diária com Cristo. Quando eu vou orar ou ler a Bíblia, eu não entendo tudo. O bebê também não entende muitas coisas, mesmo assim eu faço. Eu vou ler porque eu quero aprender e crescer. Eu não sei orar. Ora, você sabe falar, então fale com Deus da mesma forma. Eu preciso ser como o bebê, chorar desesperadamente pelo alimento espiritual. O neném chora desesperado quando a mãe não lhe dá de mamar quando ele está com fome. Por quê? Porque provamos que Deus é bom. Sentiu o gosto e quero mais. A criança sentiu o gosto do leite e agora ela quer mais. Ela não quer parar por causa disso, ela quer cada vez mais. Então nós precisamos, em primeiro lugar, ser como crianças. Querer aprender, querer mais deste Deus maravilhoso. Em segundo lugar, ele nos diz aqui, à medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, vocês também são utilizados como pedras vivas na edificação, ou seja, nós somos pedras. Então, se eu saio agora da vida da biologia e vou para a arquitetura e edificação, eu viro uma pedra agora. Na verdade, podemos muito bem falar que o exemplo podia ser esta igreja como parte de um todo ao redor do mundo e que o construtor é Deus e que ele quer pegar a pedra que é você e eu e colocar no lugar certo. Não tem perigo de dar errado. O arquiteto é quem? É Deus. Cada um tem um valor estrutural muito bom. Cada um é como numa construção antiga, não um tijolo, e sim uma pedra bem encaixada uma na outra. Edificada espiritualmente quer dizer isso. Depois de crescer com o bebê saudáveis, você se torna uma pedra. Todas as pedras não ficam flutuando no ar e geralmente mesmo em construções mais antigas existe um elemento de ligação, barro, argila, argamassa, que nos liga. E sabe o que nos liga a nós? O Espírito Santo. Ele nos liga. Ele faz com que nós estejamos unidos um com o outro. E eu estou encaixado um no outro. Este microfone que você está vendo aqui, ele está encaixado nesta peça aqui embaixo para que ele não caia. Assim eu sou encaixado também. A pedra angular era a primeira pedra a ser instalada em uma edificação e a garantia que todas as outras que fossem assentadas após ela estariam no ângulo certo, e o alinhamento dependia da pedra angular que é Jesus Cristo. Nos dias atuais seria uma fundação na casa. Dela dependem tudo para que fique alinhado a construção. O que Jesus é para a nossa igreja? É a pedra de fundamento. Assim saberemos se nós estamos firmados no fundamento legítimo ou não. Se seremos pedras, onde os outros apenas ralam as canelas, ou se servimos de apoio para muitos outros. Eu posso ser uma pedra onde só o outro vai se machucar constantemente em mim, mas eu posso ser uma pedra que eu vou ser uma bênção para os outros. Não apenas para dentro como para fora. Afinal, se o fundamento é Cristo, seu exemplo era para ser seguido. Precisamos ser comunidade, não só dentro da igreja, mas muito mais fora da igreja. Aberto para quem precisar do suporte. Mesmo de outra fé ou outra doutrina, assim como Jesus, seus discípulos, a mulher samaritana, o rei do oficial, e assim por diante. Quantas pessoas vieram pedir ajuda para Jesus quando ele passou em Tiro e Sidom, e ele disse para aquela mulher que ele não veio para eles, mas ele veio para o povo de Israel, e ela diz: os cachorrinhos também comem do que caiu das mesas.
não fazia parte do seu contexto e todos se aproximaram, tiveram sua atenção. Ele dava atenção para essas pessoas. Basta observar os relacionamentos de Jesus com o povo. Ele tratava a igreja parecida com um hospital. Ele curava, ele ajudava. Nós somos pedras para um objetivo. Devemos apoiar e suportar uns aos outros. Mas nós somos pedra para sermos também, como diz no nosso texto adiante, ser um sacerdócio santo. Sacerdote santo. O Antigo Testamento, o sacerdote tinha 2 privilégios. Primeiro, desfrutar do acesso a Deus. Afinal, eles representavam o povo perante a Deus. Só o sacerdote podia entrar no templo e só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos para a cerimônia de propiciação. A lei previa a pena de morte para quem fosse intruso. O segundo privilégio do sacerdote era ele oferecia sacrifícios a Deus. Ele matava um animal, cumpria o ritual da identificação e transferência de culpa e aspergia o sangue, que devia ser a tarefa do sacerdote, e aspergia o sangue sobre o altar para que o pecado deles fosse perdoado. Por intermédio de Cristo agora, Cristo veio, todos nós temos acesso a Deus. Então não precisamos mais do templo que simbolizava a presença de Deus. Podemos também apresentar os sacrifícios espirituais. Sacrifício não é uma barganha com Deus, não é negociar com Deus. Sacrifício é a metanoia que começa quando ainda somos os bebês na nossa conversão e nunca mais acaba. É a busca por uma compreensão das coisas que Deus revelou e, sem se prender a mais nada, colocar em prática. É um renovar da mente ao ponto de se importar com o agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. O sacrifício espiritual é, na verdade, não impedir a ação transformadora do Espírito Santo. Assim passa a ficar mais claro o que Paulo fala em Romanos 12 sobre apresentar o próprio corpo como sacrifício. Eu preciso me sacrificar para Deus. Fazer morrer não o seu corpo, sim os desejos carnais que desagradam a Deus e substituir eles por coisas que agradam a Deus. Isso só é possível pelo Espírito Santo. Pensar no mundo vindouro com a certeza que vai chegar e se preparar para isto. Esta é a situação que eu tenho que estar pensando. Vai chegar o mundo vindouro. Vai voltar, Deus vai voltar, Jesus vai voltar a essa terra, Ele vai buscar a sua igreja e eu preciso estar preparado, então eu preciso investir para isto. Este é o viver santo que agrada a Deus. Em muitas passagens isto é chamado de adorar a Deus. Se eu viver agradando a Deus, eu estou adorando Ele. Mostrar através de práticas quem realmente é meu Deus. O meu Deus me deixou um modelo. Este modelo é Jesus Cristo. Sem Ele, qualquer sacrifício, seja por motivo que for, se torna inaceitável. Deus tem muito prazer na obediência e não tanto em rituais. Ele não está preocupado. Você veja que nós agora estamos todos naquela fase, nós não vamos mais à igreja. A igreja está fechada. Nós não podemos ir à igreja. Então estamos em casa. E o ritual de ir à igreja não é tão importante quanto o prazer em obedecer a Deus. Devemos adorar, e esse adorar é viver para Ele e em função dEle. E daí, em quarto lugar, ele diz: nós somos povo de Deus. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Sabe como o pescador Pedro conseguiu dar uma definição tão legal sobre o povo de Deus? Propriedade exclusiva. Sabe por quê? Porque Pedro conhecia um texto lá de Gênesis, de Êxodos, capítulo 19, os versos 7 e 8, quando eles dizem assim: desculpa, não é 7 e 8, é Êxodos 19, 5 e 6.
Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Vocês vão ser uma nação que vai ser um exemplo para os outros. Vocês vão cuidar para que os outros vão enxergar em vocês algo diferente. Esse era o propósito do povo de Deus. O povo de Israel era para ser um exemplo para os outros povos. Infelizmente não foram, e por isso que tem a catástrofe até hoje. Hoje nós somos o povo que deve exercer esse sacerdócio. Mas a condição continua: se manter firme na aliança com Deus, na obediência a Ele. Se não foi verdadeira conversão, ela não dura. Mas se você tiver uma verdadeira conversão, ela vai ser para sempre. E hoje eu faço uma grande diferença entre novo nascimento e conversão. Novo nascimento é o dia que você nasceu de novo, que você aceitou Jesus. Realmente convertido é o dia que você assume um compromisso sério com a igreja. Aí você realmente é convertido. Se a igreja para você deixa para lá, é porque falta uma conversão, uma mudança na sua vida. Nossa, Deus escolheu um povo só, o povo de Israel. Na verdade, é que através de um povo só seria levado o seu nome para todas as nações. Assim também nos dias de hoje, o povo de Deus é para fazer a diferença neste mundo louco, mau e triste. Mostrar o que Deus é capaz de fazer através da obra de Cristo. A libertação da escravidão do pecado, a garantia futura da salvação, vencer barreiras que impedem de nos relacionar com outros grupos e também nossa renovação, mesmo na vida. Aprender com os erros dos outros é um sinal de sabedoria. Não vamos cometer o mesmo erro do povo judeu que achava que não apenas era exclusivo de Deus, como Deus também era só sua exclusividade. Aquilo que você aprendeu na palavra de Deus, você aprendeu para contar adiante, para compartilhar com os outros. Uma vida de adoração deve levar a pessoa a ter um contato com Deus, um Deus que nós servimos. Nós precisamos viver como testemunhas do que Deus é capaz de fazer. Sexta-feira passada, há 10 dias atrás, teve um rapaz lá na HJB chamado Max. Ele vinha de Natal, lá do Rio Grande do Norte. Ele queria daqueles pequenos cartões que nós temos, porque naquela região ainda tem muito analfabeto e idoso que não sabe ler. E ele queria levar isso para os outros. Quando nós colocamos o cartão dentro do celular dele e ele viu tudo que tinha lá dentro, ele só dizia assim: nossa, olha só, isso aqui para mim vai ser uma escola bíblica. Eu quero aprender como levar outros a Cristo. Ele estava aqui em Curitiba fazendo um curso de evangelismo aqui. E ele queria voltar para Natal para levar mensagem para muitos outros. Nós somos chamados a isso como verdadeiros sacerdotes, levar a mensagem a muitos outros. E em quinto lugar, nós somos chamados de forasteiros. Forasteiro é o cara que não tem direito no lugar em que vive. Ele vive de fora. É um peregrino, é o cara que não tem lar por onde ele se caminha, sempre está de passagem, só de passagem. Nós estamos de passagem nesse mundo. Lembra que 1 Pedro foi escrito para os cristãos da diáspora, da perseguição, espalhados por todo o Império Romano. Não tem nada a ver com isso. Aqui se trata da condição daquele que está na salvação, com a salvação garantida. Se eu tenho a salvação garantida, eu sou um peregrino, eu sou um forasteiro, eu sou um estrangeiro. Se você está com a sua aliança firme em Deus, saiba que agora você passa a ser apenas um peregrino nesta terra. Sua estadia é apenas passageira e você não é mais dono do seu capital. Você não é mais dono das suas coisas. Você precisa perguntar para Deus o que Ele quer. Os textos que falam sobre o não ajuntar tesouros na terra fazem mais sentido. Não viva para isso. Não viva para ficar juntando. Vá juntar tesouros eternos, onde você vai ter levado muitas pessoas a Cristo, onde você vai ter falado de Cristo para pessoas no mercado, na panificadora, na farmácia, na rua, no ônibus, no trabalho, não importa onde, eu vou falar, porque isso eu estou cheio.
Mas nesses casos, qual é a cidadania então dessas pessoas? Geralmente a nossa cidadania se relaciona com o lugar onde nós nascemos. Eu sou curitibano. Lembra que tudo isso começou com o nascer de um bebê, onde firmamos passo a passo o nosso compromisso. Para Deus o que vale é o segundo nascimento que determina a eternidade e a cidadania de todos. E todos deviam passar por isso, por essa cidadania de se tornar um filho de Deus. Já vimos que não é por isso que vamos deixar de cumprir nossas obrigações enquanto estamos aqui. Paulo escreve nas 2 cartas de Tessalonicenses a respeito disso, devido ao povo entender que já que Cristo vai voltar e a salvação estava garantida, eles podiam cruzar os braços e ficar esperando. Não é isso que Deus quer. Você precisa trabalhar. Você precisa ter um emprego. Você precisa ganhar teu salário. Você precisa trazer tua alimentação para casa. Mas você precisa viver como se você não é desse mundo, mas como um estrangeiro que vai para o céu. Nós não pertencemos a esta terra. Nós somos cidadãos do céu. Eu quero concluir. Quem é você? Cada uma delas carrega uma obrigação. Um bebê não deve tomar o lugar de minha alimentação diária com Cristo. Nada pode tomar o lugar da minha alimentação com Cristo. Eu preciso me alimentar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar para que eu deixe de ser um bebê doente. Segundo, devemos apoiar e sustentar uns aos outros. Quanto você tem sustentado outras pessoas neste tempo? Terceiro, devemos ser adoradores, sacerdotes. São pessoas que vão, através do seu viver, adorar a Deus. Quarto, ser o povo de Deus, viver como testemunhas do que Deus é capaz de fazer na nossa vida e contar isso. Uma testemunha conta, fala, diz o que Deus tem feito. Há uma semana atrás, sentado em frente à nossa casa, na rua, conversando com alguns vizinhos, assim no distanciamento, que então precisa de 2-3 metros um do outro, uma delas dizia assim: pastor, por que nós não começamos um grupo familiar aqui na rua? Com esse distanciamento que nós estamos, por que nós podemos ficar aqui sentados e batendo um papo e não podemos cada um trazer a sua Bíblia e começar a estudar a Bíblia aqui na rua? Eu pensei, ideia legal, vai se concretizar nas próximas semanas. Porque nós precisamos ser testemunhas do que é capaz, e aí os vizinhos todos vão nos ver lá, e talvez outros virão, sentarão juntos e aprenderão a palavra conosco. E por fim, eu sou peregrino. Eu estou aqui de passagem nessa terra, porque eu vou um dia estar na glória. E para isso eu preciso lutar, para isso eu preciso trabalhar, para isso eu preciso ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é convertido? Então se envolva até por cima da orelha com o reino de Deus, e que Deus possa estar te abençoando. Amém. Obrigado mais uma vez, pastor Francisco, por esse privilégio e essa oportunidade de poder ouvi-lo novamente aí, trazendo a mensagem, a palavra do Senhor. E obrigado pela sua dedicação, obrigado pela parceria que sempre tem estado conosco. Que Deus continue a abençoá-lo, continue se manifestar na sua vida, no seu trabalho. Sei que tem trabalhado bastante, mas que Deus continue a falar firmemente ao seu coração. E obrigado por esse coração tão aberto ao direcionamento do Espírito Santo do Senhor, e poder falar ao nosso coração através da palavra. Que o Senhor sempre esteja manifestando dentro da sua casa, com a sua família, e cuidando de vocês de uma forma especial. Obrigado mais uma vez por esse momento junto conosco. Amém, meus queridos, amém, minhas queridas. Obrigado, quero agradecer mais uma vez por essa noite, podemos estar juntos. E eu creio que o Senhor falou ao seu coração, eu creio que o Senhor ministrou ao seu coração. E não deixe de continuar o restante da semana, o restante dessa noite, e a semana que vai se iniciar. Não deixe de continuar buscando ao Senhor, não deixe de continuar adorando ao Senhor, revelando ao Senhor aqueles que passarem pela sua vida em todos os momentos. Que nós possamos continuar a ser um bom testemunho, nós possamos continuar a ser pessoas que praticam o Evangelho todos os dias da nossa vida,
Então que você possa ter ainda o restante de noite abençoado, junto com a sua família, junto com as pessoas que estão com você, um restante de domingo na presença do Senhor, e que a semana também seja uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos, nós agradecemos ao Senhor por mais essa noite onde o Senhor falou ao nosso coração, Pai. Creio que o Senhor falou firmemente a nós, Deus. Temos recebido a Tua palavra, temos ouvido a Tua palavra, Senhor, que nós possamos realmente, Deus, crescer contigo nesse momento também, ainda que estamos afastados dos cultos presenciais, estamos afastados dos nossos irmãos, mas eu creio que o Senhor tem falado ao nosso coração, que nós possamos tirar sempre bom proveito desses momentos, Pai. Eu te peço que o Senhor continue a falar conosco no restante dessa noite, que o Senhor continue a ministrar sobre nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, onde nós estamos, e quando começar a semana, que nós possamos continuar a caminhar com o Senhor, firmes e fortes, Senhor. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos direcione e que o Senhor nos proteja, Senhor, a cada momento, Pai. Entregamos tudo nas Suas mãos, Pai, para que a Sua vontade seja feita, para que o Senhor seja honrado e glorificado através de nós, Pai. Louvamos e agradecemos por mais esse privilégio, por mais esse tempo junto com os nossos irmãos e irmãs. E que o Senhor continue, Deus, a fazer a Tua boa obra sobre nossas vidas, Pai. Louvado seja o Seu nome, em nome de Jesus. Amém? E que você realmente continue a experimentar coisas maravilhosas na presença do nosso Senhor. Fique com Deus nesse momento, tenha uma excelente noite, né, e uma excelente semana na graça e na paz do Senhor, em nome de Jesus. Tchau a todos, até a próxima.